Aleluia! Bom dia! Bom dia mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui. Antes de mais nada, se você assistiu meu vídeo de ontem, eu quero pedir desculpa. Teve um problema sério no áudio, eu não sei o que aconteceu e não consegui resolver. Mas hoje tá tudo certo, vai dar tudo certo, amém? Então vamos continuar com a nossa palavra de hoje falando sobre tempo. Se você recebeu o meu vídeo e viu aí as orientações que eu mandei depois por WhatsApp, eu deixei aí uma dica, uma tarefa que é muito importante porque hoje ela vai ser essencial para nossa meditação sobre como usar bem o tempo, como aproveitar bem o tempo. Então, antes da gente começar, eu quero orar por você, amém? Pai querido, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos concedeu sabedoria, discernimento e o Senhor nos deu ferramentas, Pai, para que nós possamos prosperar no nosso trabalho, no dia a dia e no nosso ministério. Senhor, eu oro por cada vida que está vendo e ouvindo esse vídeo. Eu declaro que eles são sábios. Eu declaro, Pai, que eles têm revelação da sua palavra e que na casa deles, Senhor, há prosperidade e provisão. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que nós façamos seja para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, só recapitulando o que a gente já aprendeu até aqui, né? Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro, né? O último mês do ano, daqui a pouco é 2021, né? E até agora nós meditamos o seguinte: você está vivendo no tempo certo? Né? Qual é o tempo que você está vivendo? A gente aprendeu que tudo tem um tempo determinado. Todo propósito tem um tempo para acontecer na nossa vida. Em que tempo a gente está vivendo? É o tempo de semear ou o tempo de colher? É o tempo de falar ou o tempo de calar? É o tempo de chorar ou o tempo de se alegrar? É o tempo de destruir ou é o tempo de edificar? Qual é o tempo que você está vivendo? Você está vivendo no tempo certo? E ontem eu deixei uma orientação que tem tudo a ver com a nossa meditação, né? Que é para a gente identificar se nós aproveitamos bem o tempo. Você aproveita bem o tempo? Você sabe pegar o tempo que você tem e usar ele com sabedoria? E aí eu pedi para que você fizesse uma lista de todas as suas tarefas, tudo que você tem para fazer. O tempo que você trabalha, o tempo que você cuida da casa, o tempo que você estuda, o tempo que você vê televisão, o tempo que você passa fazendo nada. Enfim, eu te pedi para fazer uma lista. Se você não fez essa lista ainda, eu sugiro que você pause esse vídeo agora, pega papel e caneta, até porque você vai precisar dessas ferramentas, papel e caneta, e faz a sua lista agora. Lista não aquilo que você deveria fazer, mas aquilo que você faz. E tem um motivo para isso, tá? Então, espero que você já tenha feito sua lista. Eu fiz a minha, né? Para mostrar para vocês, até porque, como eu comentei aqui no primeiro vídeo, o que eu quero transmitir para vocês não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que eu aplico na minha vida, que eu sei que funciona porque eu faço na prática, né? Não foi simplesmente algo que eu escutei alguém falando e achei legal e tô trazendo aqui para você, não. São coisas que eu uso, coisas que eu aplico e por isso eu sei que funciona, tá? Então, se você fez aí a sua lista, eu fiz uma aqui, né, para usar de exemplo. Já fiz essa atividade algumas vezes na minha vida, mas eu fiz uma aqui para usar de exemplo. Então eu coloquei tudo que eu faço, tá? Desde tomar banho, quando eu acordo de manhã, eu tomo banho, até ir dormir. Tudo que eu faço durante o dia. Então aqui eu tenho todas as atividades que eu tenho de manhã, inclusive as refeições, porque é um tempo que eu uso, né, para preparar a refeição e para comer.
Esse vídeo, por exemplo, o tempo que eu invisto gravando esse vídeo, editando, postando, compartilhando, tá tudo aqui nessa lista. E eu tenho um aqui destacado, né? Nessa lista seria muito maior, que é o seguinte: eu trabalho no escritório, né? Então aqui eu só destaquei trabalho no escritório, coloquei um asterisco, porque eu tenho uma outra lista para esta parte aqui. Então, lá no escritório, eu tenho uma lista de todas as tarefas que eu tenho para fazer no meu dia, na minha semana, no meu mês, enfim. Tudo que eu tenho para ser feito, eu coloco em uma lista, ok? Então, para que vai servir essa lista? Primeiro, eu te pedi para meditar. Tudo que você faz durante o seu dia está sendo útil para você criar bons alicerces? Está sendo útil para edificar a sua vida? Eu dei o exemplo do bambu, né? Que ele primeiro cresce para baixo da terra e depois ele cresce para o alto e aí ele vira, né, aquela grande planta que a gente conhece. E no momento que o vídeo falhou, eu estava dando o exemplo do prédio. Hoje vocês não estão vendo, amanhã eu vou falar disso aqui, ó. Vocês estão reparando nesse quadro que tá aqui atrás de mim, que tá tampando o prédio que vocês estavam vendo ontem. E eu só deixei isso daqui de propósito, porque isso daqui é pro vídeo de amanhã, só para instigar a sua curiosidade. Eu vou te mostrar o que isso significa. Mas enfim, eu dei o exemplo de um prédio, que para ele se tornar um grande edifício, antes de começarem a levantar o prédio, se cava bem fundo e se estabelecem alicerces firmes, sólidos, para que o prédio não caia. E na nossa vida profissional, e lembrando, tá? Pessoas que trabalham em casa, né, geralmente donas de casa, mas existem homens também que assumem a responsabilidade do lar porque as mulheres trabalham fora, ou os pais solteiros, ou os próprios solteiros também, que assumem a responsabilidade do lar porque moram sozinhos. Isso também é um trabalho. Tá? Então não pense que trabalhar é só quando você trabalha fora ou quando você tem um negócio e recebe um pagamento por isso. Trabalhar em casa também é um trabalho. Se você nunca fez, coloque em prática, tira a prova para você ver se não é um baita trabalho. Então, leva em consideração tudo que você tem para fazer, tá? Então, na nossa vida profissional, nós precisamos o quê? Aliás, o que nós desejamos? Nós desejamos prosperar, nós desejamos crescer, receber uma promoção, ou o seu negócio prosperar e você conseguir tirar aí um dividendo, um prolabore mais alto, ganhar, né, um valor que seja suficiente para você prover todas as necessidades da casa. E além disso, ter um tempo para viajar, né? A possibilidade financeira para viajar, para comprar coisas boas, tudo isso é lícito, porque o desejo do Senhor para sua vida é que você viva bem. Lembra que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Então é lícito você prosperar financeiramente na sua carreira, porque Deus tem um chamado para você. A sua carreira faz parte disso, ok? Então, voltando aqui para nossa lista. Presta atenção que eu coloquei aqui duas riscas, né? Eu não sei se você está conseguindo enxergar bem, mas eu coloquei aqui três, né? Eu coloquei aqui 3 linhas dividindo, né? E aqui tem uma legenda. O que é essa legenda? Tem a letra U, né? Eu até fiz um post-it aqui, que é U, não sei se você consegue ver, U de urgente, certo? E aí a segunda é a letra I, que é I de importante, certo? E depois aqui tem um sinal de igual. O que você vai fazer aqui? Pegando toda essa lista de coisas que você costuma fazer, você vai analisar quais dessas tarefas são urgentes e quais dessas tarefas são importantes. Agora, por que isso, né? Onde é que está a palavra de Deus? Deixa eu colocar isso aqui do lado e eu vou te mostrar na palavra uma coisa que faz muito sentido. É muito relevante para você definir o que é urgente e o que é importante. Olha só.
nós estávamos lendo o livro de Eclesiastes, né? E lá em Eclesiastes nós lemos o capítulo 3, uma passagem do capítulo 3. E hoje a gente vai voltar um pouquinho lá para o capítulo 1, Eclesiastes 1. E nós vamos ler do 3 ao 11, que diz o seguinte. Eu vou ler rapidamente, então, por favor, pega para ler depois, ok? A partir do 3, Eclesiastes 1, 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém se pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Por que esse texto é relevante para essa atividade que nós estamos fazendo? Né? Aqui ele está dizendo, no versículo 9, ele disse, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa muito interessante. Você já parou para perceber o quanto as pessoas têm o hábito de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito? Você já parou para pensar, se você fez aí a sua lista e você analisou a sua lista, você já percebeu o tanto de coisa que você faz todos os dias sempre do mesmo jeito? E quando você faz sempre as mesmas coisas e você faz elas sempre do mesmo jeito, você sempre vai ter o mesmo resultado. Isso é fato. Isso é fato, e contra fatos não há argumentos, como diz o ditado. Então, fazer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito vai te trazer o mesmo resultado. E se você quer algo diferente na sua vida, se você quer crescer profissionalmente, se você deseja passar num concurso ou conseguir um emprego ou uma promoção, ou você deseja que seu negócio prospere, ou você deseja que o seu lar prospere, você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa parar de fazer sempre as mesmas coisas. E meditando nessa palavra, o Senhor me conduziu, né, a uma outra passagem muito muito interessante, tá? Que é o seguinte. Essa passagem lá no Novo Testamento, no livro de Coríntios, certo? E lá no livro de Coríntios está falando o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Eu vou ler isso daqui a pouco. Deixa eu falar outra coisa para você antes, tá? Retomando aqui rapidinho na nossa lista. Eu falei para você definir quais tarefas são urgentes e quais tarefas são importantes. E como eu comentei, se você quer resultados diferentes na sua vida, então você precisa tomar atitudes diferentes. Se comporte de uma maneira diferente. E como você pode começar a fazer isso, né? Esse aqui é um bom passo. Você definir quais coisas são urgentes e quais são importantes e definir uma prioridade para elas. Isso vai te ajudar a aproveitar o seu tempo. E como você sabe se uma coisa é importante e se uma coisa é urgente? Bem, começando pelo urgente. Você faça a seguinte pergunta: o que vai acontecer se você não fizer essa tarefa? Qual é o impacto? Vai dar alguma coisa errada? Algo ruim vai acontecer? Vai dar uma merda federal se você deixar de fazer essa tarefa?
E se você não fizer essa tarefa, né? E não der problema nenhum. Ou, aliás, se você fizer esta tarefa, quando você fizer esta tarefa, o que vai acontecer? Você pergunta das duas maneiras. O que vai acontecer se você não fizer? E o que vai acontecer se você fizer? Para que serve isso? Para você entender a relevância. Para você entender se realmente isso é importante. E se isso realmente é urgente. Outra coisa que determina se uma tarefa é urgente. Tem um prazo? Tem data para acontecer? Se tem data para acontecer, não necessariamente é urgente. O que faz com que uma coisa seja urgente? Quando o prazo já está estourado. Você tem que fazer agora, não pode deixar para depois. Você vai ser obrigada para este vídeo aqui e ir lá fazer. Aí é urgente. Tá? O que determina a urgência de uma coisa é o prazo que você tem para realizar isso. Então, se você tem que fazer agora, você tem que fazer hoje, não pode deixar para amanhã nem para depois, isso é urgente. E se tem um impacto negativo caso você não faça, tá? Se você não fizer, vai dar uma merda federal, isso é importante. Então, precisa ser feito. E tudo que precisa ser feito tem um prazo para ser feito, tá? Então, aqui, olha só. Eu coloquei aqui, espero que você consiga ver. Eu coloquei aqui, ó, uma numeração de 0 a 3. Isso é uma pontuação que você vai atribuir. 0 é aquilo que não é nem um pouco urgente ou nem um pouco importante. 0 de urgência, 0 de importância, tá? A mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, importante. 0 a 3. Então, você vai atribuir isso para suas tarefas. E você vai separar, lógico. Você vai colocar aqui, como eu fiz, tá vendo? Ó, você vai dar uma nota para cada tarefa, de 0 a 3. Qual é o nível de urgência? De 0 a 3, qual é o nível de importância? Né? E o que você vai fazer depois? Olha, eu vou colocar aqui só para exemplificar, ok? Só para poder mostrar para você como é que funciona, ok? Coloquei aqui rapidamente, ó. Coloquei 1, 2, 1, 2, 3, 3, né? O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar ou somar. Enfim, você pode somar. Vamos fazer somado que é melhor. Você vai somar. Se tem 1 de urgência essa tarefa, né? Significa que ela tem um prazo para ser realizado, mas esse prazo ainda não é para agora, eu posso esperar um pouco mais. E é 2 de importante, significa que essa tarefa é bem importante, mas ainda não é a máxima importância que existe. E 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu vou vir aqui e colocar que a soma é 3. E vou fazer isso para todas as outras, né? Quando você terminar de pontuar, você vai ver as notas. A nota maior é 6, né? 3 mais 3 é igual a 6. Ou seja, se a nota é 6, você tem que fazer agora. Você tem que fazer já, porque isso, além de importante, é urgente. O prazo já acabou, tem que ser feito, e se não fizer, vai dar ruim. Tá? E você vai fazer isso para todas as suas tarefas. E aqui agora é onde eu quero deixar a meditação para você. O que é que define o que é prioridade máxima na sua vida? Nessa lista de tarefas, você colocou passar tempo com a família? Você colocou passar um tempo com seu cônjuge, com seus filhos? Principal, você colocou passar um tempo com Deus? Lembra que Deus tem um propósito para você, Deus tem um chamado para você. E é Ele que vai revelar esse propósito e te direcionar no caminho, né? Eu falei semana passada, a palavra de Deus é a luz para o seu caminho. E se você não passa um tempo, se você não dedica um tempo para Deus, como você vai descobrir qual é o propósito e o caminho que você tem que seguir? Como é que Deus vai te revelar os segredos que estão escondidos para que você prospere profissionalmente?
né? E agora eu vou retomar aqui, olha só. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, no versículo 31, diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Onde é que está se manifestando a glória de Deus na sua vida, no seu trabalho? Não sei qual é a sua carreira, talvez você seja advogado, médico, vendedor, talvez você seja um contador, eu não sei qual a profissão que você segue, mas seja ela qual for, você está usando ela para manifestar a glória de Deus? Se você for comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Porque quando nós fazemos tudo na nossa vida para honra de Deus, Deus nos honra. É isso que acontece. Quando o nosso alicerce é Deus, quando nós cavamos fundo, estabelecemos os nossos alicerces em Deus, o nosso prédio vai crescer firme, sólido e não vai cair, porque quem vai levantar esse prédio vai ser Deus. Então tudo que você fizer na sua vida profissional, tudo que você fizer no seu ministério, faça para a glória de Deus. Deixe Deus ser a prioridade na sua vida e Ele vai honrar, né? A mesma prioridade que você der para Deus, Deus vai dar para você também. Medita sobre isso, tá? Onde está Deus na sua carreira? Qual é a prioridade de Deus na sua carreira? Um beijo no seu coração e até amanhã.